Boa noite, querido seguidor da Igreja Batista do Galeão. Mais uma vez, vamos compartilhar o texto da Palavra de Deus. Lá em Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao versículo 16. Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. E vamos aprender o que diz aqui a Palavra do Senhor. O título da minha Bíblia diz: Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lhe os traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Reforçar aqui o versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Há poucos dias, dia 12 de outubro, tivemos o Dia das Crianças, ao qual o dia que nós dedicamos, para agraciar as nossas crianças. E com eles nós aprendemos muitas coisas, como ter o espírito humilde, como saber perdoar. Muitas pessoas podem interpretar que Jesus está mandando a gente ser bobo como as crianças. Não. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus vai dizer o seguinte: sede simples como as pombas. Quer dizer, humilde, mansa, mas, porém, com todavia, prudente como a serpente. Então, Jesus está mandando a gente ser como criança no nosso espírito. Está pedindo para que nós possamos ser humildes como as crianças são, como aquela criança que ele pegou em seus braços e abençoou. É isso que Jesus está falando para conosco. Não está mandando a gente ser bobo, sair sem tomar nenhum cuidado, sermos imprudentes, não. Jesus mandou ser prudente, esperta como a serpente também. Mas o mais importante que hoje eu quero vos trazer a mensagem é o seguinte: que nós, para podermos ter acesso ao reino de Deus, precisamos ser humilde, precisamos ter o espírito como de uma criança, porque a criança ela não se apega ao mal que os outros fazem a ela. As pessoas fazem mal a ela, mas graças a Deus que aquela criança logo ela esquece daquilo, Só se for coisas extremamente graves mesmo. Mas a criança, ela briga com a outra criança naquele momento, daqui a pouco estão os dois de novo brincando ali, como se nada tivesse acontecido, Então é importante que nós possamos agregar isso em nossa vida, lembrarmos que nós, para podermos entrar no reino dos céus, podemos receber o reino dos céus em nossas vidas, precisamos ter o espírito, ser humilde, mansa, como uma criança. Porque uma criança, ela aprende fácil. Uma criança, você repreende ela de forma mais fácil. É mais fácil repreender uma criança do que repreender um adulto. Vocês vão concordar comigo. Da mesma forma, o nosso Pai, através da Santa Palavra de Deus, ele vai nos exortar. E nós precisamos ter o espírito de criança para que possamos receber aquela exortação, aquela palavra que sirva para nós e nós possamos obedecer, para que possamos realmente estarmos repreendidos e não ficamos chateados com aquilo, mas quando nós amadurecermos, anos mais tarde, nós viemos agradecer aquele que nos repreendeu, principalmente aos nossos pais e também principalmente ao nosso Senhor e Criador, Porque a própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor repreende aquele que os ama. Então o Senhor, ele vai sempre estar nos repreendendo. E nós, como espírito de criança, o espírito humilde, nós vamos aceitar a correção do Senhor e vamos agradecê-lo. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para você. Nós precisamos ter essa coisa da essência de nós sermos criança, porque a criança, elas brincam junto, e nós, já adultos, precisamos ter esse espírito de criança, porque estamos chegando na nossa vida adulta e precisamos trabalhar em equipe, muitas das vezes. Precisamos desenvolver trabalho em equipe, para até mesmo
no dia a dia, reunião de condomínio, às vezes dá cabeçada que mora em prédio, né? Mas precisamos ter esse espírito de criança para que possamos daqui a pouco estarmos de novo falando com aquela outra pessoa que foi contra a nossa posição e estarmos novamente caminhando, trabalhando ali. Que a criança briga ali, tudinho ali, mas daqui a pouco está voltando, está brincando, está correndo. É isso que nós precisamos ser como criança. E um detalhe principalmente, o Senhor, dos pequeninos, ele recebe como perfeito louvor. Em outra tradução vai dizer que o Senhor vai falar que dos tais ele recebe o louvor, porque é o louvor perfeito. Então precisamos ser esse espírito de criança dentro de nós, para que o Senhor ele possa receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, também a nossa alegria também, porque essa alegria ela é pura, e isso é a essência de uma criança, ela é pura. Então nós possamos, embora já tenhamos uma certa idade, já não temos aquela tão inocência da criança, mas temos a prudência, como o Senhor Jesus disse, da serpente, mas temos o nosso espírito ainda como criança pura, que possamos entrar na sua presença toda hora, quando nós pudermos entrarmos, quando nós quisermos entrarmos, porque nós somos inocentes como a criança, simples e humilde como a pomba. E aqui vos deixo esta reflexão. Graça e paz, querido.